Então, irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos aqui, né, para falar sobre esse tratado, né, da Santíssima Virgem Maria. E eu fico muito feliz de partilhar com vocês essas informações e recomendo a leitura integral do livro, tá? Então, antes de tudo, como todo e bom qualquer cursilista, nós vamos fazer a oração do Vinde Espírito Santo e uma Ave Maria, para que tudo que nele comece, nele termine. Amém? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, amados irmãos, para mim, assim, é uma alegria estar falando deste santo, né? São Luís Maria Grimont Montfort. E eu ganhei esse livro de um amigo, irmão cursilista também. E achei muito válido estar partilhando com vocês a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Para mim, assim, eu fiquei assustada de início, porque eu percebi, né, que muitas vezes eu agi Muitas vezes eu agi de uma maneira que não é própria de um devoto de Nossa Senhora. Então, eu aprendi muito com esse livro e a alegria de estar transmitindo para vocês é que, com a graça de Deus, Ele nos dá a chance todos os dias ao amanhecer de fazer novo, tudo de novo, né? Então, para a gente entender direitinho como que foi a vida deste santo, né? Ele faz a descrição da Virgem Maria, quais são as verdadeiras devoções à Santa Mãe de Deus e onde a gente pode mudar para que a gente possa realmente caminhar como verdadeiros devotos e, assim, acima de tudo, honrar nosso Senhor Jesus Cristo com sua bondosa mãe. Amém? Então, eu vou começar ali com a introdução da vida do santo. Quem foi São Luís Maria de Grimont Montfort? Primeiro, o amor dele à Virgem Santíssima está descrita no próprio nome. Ele acrescentou no nome dele Maria, né? Prova do amor que um filho tem por sua mãe. E assim tantos outros santos, né? Acrescentou Maria em seu nome. Então, São Luís Maria de Grimont Montfort nasceu na França em janeiro de 1673. Filho mais velho de um advogado, teve a sua educação através dos jesuítas. Aos 19 anos, ele entrou no seminário e foi através da escola Saint-Sulpice que ele brilhou por sua inteligência e profunda piedade. Foi ali que ele desenvolveu a sua grande devoção à Santíssima Virgem Maria e à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi ordenado sacerdote aos 27 anos e tornou-se capelão no Hospital Ponthiers, na França, e ali ele teve, assim, propôs reformas na igreja e incomodou a burguesia local, que conseguiram tirá-lo da direção do hospital. Então ele se dirige ao Papa e pede para trabalhar nas missões, e o Papa assim o faz.
envia como pregador na França mesmo, né? E começou ali fazer o seu trabalho, onde atraiu simpatia de alguns e cólera de outros, né? Então, isso por quê? Porque a sua incansável missão de pregação, né? Ele tinha assim, ele tinha um poder da palavra, né? Então ele pregava com autoridade e isso começou a incomodar também as autoridades eclesiásticas. Ele teve até que mudar de cidade por causa de uma tentativa de envenenamento. Ele realmente não agradou a todos, né? Mas foi por meio de sua palavra poderosa, a chama de seu zelo, inclusive acompanhada por milagres, né? Ele foi alimentando ali a sua vida espiritual, de oração contínua e vivificada por retiros espirituais bem prolongados. Ele sempre plantando a cruz de Cristo por inúmeros povoados e semeando a devoção ao rosário. Ficou nessas missões por 16 anos e infelizmente faleceu com 43 anos, novo, no auge de sua atividade missionária, mas é considerado um dos maiores santos dos tempos modernos e um grande devoto da Santíssima Virgem, né? Inclusive, ele está sendo aí bem pontuado pelo Vaticano em se tornar ali doutor da Igreja devido a tantas obras que ele escreveu. Eu nem me atrevi a fazer um resumo com as minhas palavras, porque ele descreve como um doutor mesmo. Então, quem sou eu para resumir as palavras de um doutor, né? Então, eu fiquei assim, realmente, extremamente apaixonada por esse livro, embora ele mesmo escreveu que quando esse livro fosse editado, ele encontraria resistência de muitos, e isso aconteceu. Esse manuscrito ficou um século guardado num baú por conta da tamanha, né, resistência que ele encontraria nas pessoas. Certamente o maior e ilustre devoto dessa devoção da Santíssima Virgem Maria e desse tratado de São Luís Maria Grimão Montfort foi São João Paulo II. Ele consagrou o seu pontificado inteiramente à Mãe de Deus, né? Cujo lema, acho que muitos lembram, o lema do Papa João Paulo II era Totus Tus. E isso marcou profundamente o seu pontificado, o seu magistério e seu apostolado. E o que João Paulo II diz a respeito deste livro? Como ele seguiu na íntegra? Ele descreveu assim: Totus Tus, esta fórmula não tem apenas um caráter de piedade, não é uma simples expressão de devoção, é algo mais. A orientação para tal devoção se afirmou em mim no período em que, durante a Segunda Guerra Mundial, eu trabalhava como operário na fábrica. Num primeiro momento, pareceu-me que deveria distanciar-me um pouco da devoção mariana da infância, em favor do cristocentrismo. Mas, graças a São Luís Maria de Grimão Montfort, compreendi que a verdadeira devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus, é, ao contrário, exatamente cristocêntrica, ou seja, está profundamente radicada no mistério trinitário de Deus e nos mistérios da encarnação e da redenção. Então, após seguir esse tratado,
né, teve aí também, recebeu aí, foi um Papa maravilhoso que todos nós, né, amamos o pontificado dele e chegou à santidade. Então, mas o que realmente diz o Totus Tuus, né? Trata-se efetivamente de algo como uma atualização dos compromissos assumidos no batismo, né? Que muitos podem pensar que trata-se de uma consagração a Maria, e não é essa a verdade, né? Essa consagração é a Jesus por Maria, né? E não a Maria primordialmente, né? Porque todos nós, como batizado, a nossa perfeição, né, consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, né? Então, sendo Maria, dentre todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo, disso resulta que a devoção que melhor agrada e conforma uma alma a nosso Senhor Jesus Cristo é a devoção à Santíssima Virgem Maria, sua Santa Mãe. E que a proporção de uma alma se consagra mais a Maria, mais ela está se consagrando a Jesus Cristo. Então, o que São Luís descreve a respeito da Virgem Santíssima? Maria viveu sua vida no anonimato. Sua humildade foi tão profunda que ela não teve neste mundo pretensão mais poderosa e mais contínua do que esconder-se de si mesmo e de toda criatura para ser conhecida unicamente por Deus. E Deus agradou-se tanto em escondê-la aos olhos de praticamente toda criatura humana, em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção. Mesmo seus pais não a conheceram verdadeiramente. Até os anjos perguntavam entre si: quem é esta? Pois o Altíssimo a ocultou. Deus Pai consentiu que ela jamais fizesse algum milagre em vida, ou algum que pelo menos causasse admiração, mas Ele lhe tivesse dado o poder para tal. Deus Filho consentiu que ela não falasse quase nada, embora lhe tivesse comunicado sua sabedoria. Deus Espírito Santo consentiu que seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco dela, tão somente o necessário para que Jesus Cristo se tornasse conhecido. Maria é a excelente obra-prima do Altíssimo. Maria é a mãe admirável do Filho. Maria é santuário que repousa a Santíssima Trindade. Maria, esposa fiel do Espírito Santo. Os santos dizem coisas admiráveis dessa cidade santa de Deus. Os 9 coros de anjos, os homens de todas as idades, sexos, condições, religiões, bons e maus, até os demônios são obrigados a chamá-la de bem-aventurada, de boa vontade ou de má vontade, pela força da verdade. Todos os anjos do céu lhe exclamam incessantemente: Ave Maria, Santa, Santa, Santa Mãe de Deus e Virgem. Até mesmo São Miguel Arcanjo, que, como diz Santo Agostinho, apesar de ser o príncipe das milícias celestes, é o mais zeloso em lhe render
e fazer-lhe render todas as espécies de honras, estando sempre à espera de poder honrá-la, indo atender suas ordens e prestar auxílio a alguns dos seus servos. Então, tanto São Luís como toda a igreja, isso tem que ficar claro, porque muitas vezes nós católicos somos mal interpretados nesse sentido, que tanto São Luís como toda a igreja confessa que Maria, né, sendo uma simples criatura que saiu das mãos do Altíssimo, se comparada à majestade divina, é inferior a um átomo, ou melhor, é um nada. E uma vez que somente Ele é aquele que é. E por conseguinte, este Senhor, Ele desde sempre independente e suficientemente a si mesmo, não teve e não tem de modo algum necessidade da Virgem Santíssima ou de qualquer um de nós para cumprir a sua vontade e manifestar a sua glória. Basta-lhe apenas querer para que tudo se faça. Mas Deus, Ele quis se servir de Maria. Deus quer que nós façamos a nossa parte. E tudo isso, meus irmãos, Ele faz porque, sendo um mundo indigno de receber o Filho de Deus imediatamente das mãos de Deus, e, como diz São Agostinho, Ele deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por ela. Então, o Filho de Deus se fez homem para nossa salvação, mas em Maria e por Maria. Porém, Deus jamais fez isso sem antes ter pedido o consentimento a ela. Usou, inclusive, um dos seus ministros, que é São Gabriel Arcanjo, para fazer a anunciação. E ela disse o sim. E cada um de nós também damos aí o nosso sim ou não. Deus respeita nosso livre-arbítrio. Ele quer que participamos da graça e nos dá essa graça todos os dias. Mas Ele é educado e respeita a sua decisão. Então, a partir do sim de Maria, Deus Pai comunicou a sua fecundidade através de Maria. Deus Filho desceu ao seio virginal de Maria. E o Espírito Santo, que até então estéril em Deus, ou seja, sem produzir outra pessoa divina, tornou-se fecundo por meio de Maria. Jesus Cristo, como sabemos, vimos que Ele iniciou seus milagres através de Maria. A gente lembra ali que Ele santificou São João Batista já no ventre de sua mãe, Santa Isabel, através das palavras da Virgem Santíssima. E foi também através de Maria que Jesus fez o seu primeiro milagre nas bodas de Caná, né? Através de Maria, Ele começou e continua a operar milagres e continuará a operar até o fim dos séculos por Maria. Então, isso que muitas vezes os nossos irmãos não entendem, né? E nós somos agraciados com a Santa Mãe de Deus. Então, Deus Pai, inclusive São Maria, ele fez um poema muito bonito. Ele disse assim: Deus Pai fez um conjunto de todas as águas, o qual chamou de mar, e fez um conjunto de todas as graças e o chamou de Maria. Belíssimo, né? Deus Filho comunicou à sua mãe
tudo aquilo que ele conquistou por sua vida, por sua morte, por seus méritos infinitos, suas virtudes admiráveis, a fez como tesoureira de tudo aquilo que seu pai lhe deu como herança. Deus Espírito Santo transmitiu a Maria, sua esposa fiel, todos os seus dons inefáveis, elegendo-a como dispensadora de tudo que ele possui. Muitas vezes a gente pede os dons para o Espírito Santo, né? Os 7 dons, mas a Virgem Santíssima também é dispensadora desses dons e de todas essas graças por ser a esposa fiel do Espírito Santo. Então, essas duas palavras que é importante que a gente usa direto na igreja, mas nem todos sabem o significado. É a palavra servo e escravo. A escrava é até menos usada. Mas enfim, nós vamos entender aqui nesse livro o que significa. Então, neste mundo, há duas maneiras de pertencer ao outro e depender de sua autoridade. A saber, a simples servidão e a escravidão. E a escravidão tem 3 tipos. Uma é a escravidão por natureza, outra, escravidão por obrigação, e a terceira, a escravidão pela vontade. Então nós, todas as criaturas, somos escravas de Deus no primeiro sentido, porque o Senhor que criou tudo, fez todas as coisas. Então nós somos escravos por natureza já de cara. Agora, escravidão por obrigação. Quem são? Os demônios e todos os reprovados nesse sentido, né? Por obrigação, né? E no terceiro sentido estão ali os justos e os santos, porque a escravidão pela vontade é a mais perfeita maneira de glorificar a Deus, porque Deus olha o coração e pede ao coração que se chama Deus com todo amor, com toda glória que ele merece. Então, por essa escravidão, faça a opção acima de todas as coisas por Deus e seu serviço, quando nem a natureza nos obriga a isso. Então, existe sim uma grande diferença entre servo e escravo. Quem são os servos? Um servo não dá a seu senhor tudo o que ele é e tudo o que ele possui. Já o escravo, porém, se dá por inteiro ao seu senhor. O servo espera pagamento pelos seus serviços, né? Prestando ao seu senhor, mas o escravo nada pode exigir, independentemente de sua assiduidade, destreza, força empenhada no trabalho. O servo pode deixar o seu senhor quando quiser, mas o escravo não tem esse direito de deixar o seu senhor. Por fim, o servo não está senão por determinado tempo a serviço do seu senhor, ao passo que o escravo está para sempre. Mas o mais perfeito, o mais humilde não nos aproximarmos de Deus por nós mesmos, né? Por isso ele nos deu intercessores, né? Por quê? Porque nós somos corrompidos, né? Nós nos apoiamos nos nossos trabalhos, todas as preparações que fazemos para chegar até Deus, para agradar a Deus. É certo que todas as nossas justiças serão manchadas, né? Porque viemos do pecado original. Mas ele viu, né? Deus nos deu mediadores junto à sua majestade.
Ele viu nossa indignidade e incapacidade e teve piedade de nós. E para nos dar acesso à sua misericórdia, Ele nos proveu de intercessores poderosíssimos. Temos tantos santos e mais ainda a Santíssima Virgem. Deus tão exaltado e santo, do qual nós não gostaríamos de nos aproximar sem ter um amigo que falasse por nós. Mas também não podemos precisar de um mediador junto ao próprio mediador? Maria. Maria é aquela que é capaz de preencher esse posto com caridade. Se temos receio de chegar a Jesus, talvez por nossa pequenez ou por causa da grandeza infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, ou por conta de nossa insignificância, imploremos a ajuda e a intercessão da Virgem Santíssima, que também é nossa mãe. É muito fácil, é muito difícil para nós, em razão da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, conservar em nós a graça e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque nós temos esse tesouro que vale mais do que o céu e a terra em vasos frágeis. Nós somos vasos de barro. Então, num corpo incorruptível, numa alma fraca e inconstante, que um nada perturba e abate. Até os demônios, que são ladrões e querem surpreender de improviso para roubar de nós e despojar, eles nos espreitam dia e noite o momento favorável para isso. Eles rondam incessantemente para nos devorar e nos levar por um único momento, por um único pecado, todos os méritos e graças que pudemos alcançar em vários anos. É difícil perseverar na justiça por causa da corrupção deste mundo. E é a Virgem Santíssima a única fiel com a qual a serpente jamais teve parte. Com Maria não há noites escuras, porque a Virgem Maria não tem pecado. Então, meus irmãos, nós vamos chegar agora para identificar quem são os falsos devotos, né? Eu, de uma certa maneira, quando eu li isso aqui, eu fiquei triste porque em alguns momentos da minha vida eu acabei me deparando com algumas situações dessa. Então esse livro realmente ele é fundamental para o crescimento da nossa fé. Então o que São Luís Maria diz a respeito dos falsos devotos? Ele numerou em 7 as falsas devoções. Então o primeiro, os devotos críticos, que são basicamente os sábios, os orgulhosos, os espíritos fortes e autossuficientes, que têm no fundo alguma devoção à Santíssima Virgem, mas criticam praticamente todas as práticas de devoção à Santíssima Virgem que as pessoas mais simples prestam com simplicidade à Santa Mãe bondosa. Existem o segundo, os devotos escrupulosos. Quem são essas pessoas? São aqueles que têm receio de desonrar o filho ao honrar a mãe, de rebaixar o primeiro ao elevar a segunda. Eles não conseguem suportar que se deem à Santa Virgem louvores muito justos, né? Então, esses são os devotos escrupulosos. Os devotos exteriores são aqueles para os quais toda a devoção à Santíssima Virgem devem consistir em práticas exteriores, ou seja, não saboreiam
senão o aspecto exterior da devoção à Santíssima Virgem, pois não têm o espírito interior. São as pessoas que recitam o terço com pressa, que participam de várias missas sem prestar atenção, vão à procissão sem devoção, participam de todos os tipos de confrarias sem mudar de vida. Eles não violentam suas próprias paixões e não imitam as virtudes dessa Santíssima Virgem. O quarto são os devotos presunçosos. Esses devotos são entregues às próprias paixões, aos apegos do mundo, sob o belo nome de cristão e de devoto da Santíssima Virgem, ocultam o orgulho, a avareza, a impureza, a embriaguez, a cólera, a blasfêmia ou até a difamação e a injustiça, entre outros. São pessoas que dormem em paz, não obstante aos seus maus hábitos, sem fazer grande esforço para corrigir-se, com a desculpa de que são devotos da Virgem Maria, têm certeza que Deus perdoará e de que não morrerão sem receber o sacramento da confissão, nem serão reprovados, porque recitam o terço. Os devotos inconstantes. Essas são aquelas pessoas que, nos intervalos, de uma maneira caprichosa, ora são fervorosos, ora são mornos e ora parecem prontos a fazer de tudo para servir a Santa Mãe de Deus, mas logo depois já não são os mesmos. Eles primeiramente abraçam todas as devoções à Santa Virgem, tomam parte das confrarias, mas logo após não participam de nenhuma das regras com fidelidade. O sexto devoto são os devotos hipócritas. Há ainda os falsos devotos da Santa Virgem, que são os devotos hipócritas, que escondem seus pecados e maus costumes sobre o manto dessa Santa Virgem fiel, com o objetivo de se passarem aos olhos dos homens com aquilo que não são. E o sétimo, para terminar ali esses devotos inconstantes, né? Os falsos devotos, são os devotos interesseiros. Quem são? São aqueles que, para vencer alguma causa ou para livrar-se de algum perigo, para curar-se de alguma enfermidade ou de alguma urgência, sem que eles se apegam à Virgem Maria, e sem eles não lembrariam dela. Tanto um como o outro são falsos devotos, que não são benquistos nem por Deus e nem pela Santa Mãe de Deus. São Luís diz que os sinais da verdadeira devoção à Santíssima Virgem são 5. Os devotos interior, o terno, o santo, o constante e o desinteressado. Então, a devoção interior, primeiramente, é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Ela é interior, ou seja, provém do espírito e do coração. Origina-se da estima que se tem pela Virgem Santa, de alta conta que se tem de suas grandezas, do amor que se cultiva por ela. A verdadeira devoção é terna, ou seja, ela é plena de confiança na Santíssima Virgem, uma confiança que uma criança tem por sua boa mãe. Pela devoção terna, uma alma é capaz de recorrer a Maria em todas as necessidades que envolve seu corpo e seu espírito, com muita simplicidade, confiante e ternura, ele implora a ajuda de sua bondosa mãe.
O terceiro é a verdadeira devoção, é a santa, né? O que é isso? Que devoção é essa? Ou seja, leva a alma do devoto a evitar o pecado e imitar as virtudes da Santíssima Virgem, particularmente com profunda humildade, com uma fé viva, com uma obediência cega, com oração contínua, com a sua mortificação, com a sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angelical e a sua sabedoria divina, que são ali as 10 virtudes da Santíssima Virgem. A quarta é a verdadeira devoção, é constante, ou seja, a verdadeira devoção é constante quando deixa a alma do devoto firme no bem, levando-o a não desistir facilmente de suas práticas devocionais e dando-lhe a coragem de opor-se ao mundo com suas tendências e preceitos, com os vícios da carne, com o seu fastio e suas paixões, né? E com o diabo e todas as suas tentações. A verdadeira devoção é desinteressada. Esse devoto fiel não ama Maria unicamente em razão dela servir-lhe a alguma coisa, né? Muitas vezes as pessoas estão interessadas em só adquirir as bênçãos de Maria. Então, ele ama Maria, né? E não espera nada em troca, simplesmente por ela ser digna de ser amada. É por isso que ela ama e serve, ele ama e serve com fidelidade, tanto nos momentos de aridez e desânimo, como naqueles de tranquilidade e exultação. Pois bem, meus irmãos, e aqui a gente vocês devem ter percebido que existem ali algumas práticas devocionais, né? Existem alguns fervorosos que carregam em seu corpo uma corrente de ferro, né? É claro que esses sinais externos não são exigidos pela Igreja, mas tem alguns devotos que amam tanto a Virgem Santíssima e a escravidão que dedicaram a ela, que para eles é uma graça carregar esse sinal. Outros também, para fazer uma prática de devoção, mesmo de consagração à Virgem Santíssima, existe um preparo especial, ou seja, eles ficam 12 dias repetindo ali algumas orações, né, para se esvaziar dos espíritos do mundo. E após esses 12 dias, eles ficam 3 semanas se abastecendo da vida de Jesus e da Virgem Maria. E assim, o que eu pude e quero como para encerrar essa devoção, que eu vou levar para mim sempre em todas as celebrações. Durante a missa, a gente pode estar reacendendo essa devoção à Santíssima Virgem. Como? Antes da comunhão, ele diz assim: você deverá humilhar-se profundamente diante de Deus. Deverá renunciar os seus fundamentos de corrupção, de disposição, de amor próprio. Deverá renovar a sua consagração proferindo a seguinte frase: sou todo seu, minha querida Senhora, e tudo que possuo é teu. Deveremos rogar à Santa Mãe de Deus bondosa que nos empreste o seu coração para podermos receber dignamente Jesus, porque a ela nós vamos declarar a seu Filho que Jesus não merece ser diminuído através
da nossa fraqueza, né? Do nosso simples coração, vaso de barro, mas que através do coração de sua Santa Mãe que está em nós, nós podemos receber a Sagrada Eucaristia, dando a Jesus a sua Mãe. E durante a comunhão, após o Pai Nosso, nós temos que dizer ali 3 vezes, né? Senhor, eu não sou digno, ao Pai Eterno, em razão dos meus pensamentos ruins e das minhas atitudes de ingratidão, e que Deus é um Pai tão bondoso que quer nos dar seu Filho unigênito, mas que conta com a companhia de Maria, sua serva, que nos ajudará a receber essa graça. Nós diremos ao Filho que não somos dignos de recebê-lo em razão das nossas palavras inúteis e nocivas que às vezes pronunciamos. E nós devemos dizer ao Espírito Santo que não somos dignos de receber uma obra-prima de sua caridade, de ter sido tão resistente às suas inspirações, porque muitas vezes recebemos as inspirações do Espírito Santo para falar ou para fazer algo e nós ocultamos e seguramos em nosso coração e não deixamos que a palavra do Espírito Santo saia através das nossas bocas. E após a Santa Comunhão, a gente está ali em recolhimento por causa da Eucaristia e nós entregamos então a sua mãe, que receberá afetuosamente o seu filho através da Eucaristia, pois Maria já está em nossos corações e recebendo Jesus através da comunhão. E dizemos assim finalmente: Senhor, não olhei os meus pecados, mas que vossos olhos enxergam em mim os méritos e as virtudes de Maria. Jesus, é necessário que vós cresçais em mim e que eu seja menos do que sou. Ó Jesus e Maria, cresceis em mim e multiplicai-vos fora de mim, isto é, no meu próximo. Amém, irmãos? Então, eu, recomendo que vocês, quando tiverem aí disponível, para fazer a leitura na íntegra deste livro, porque ele realmente enriquece e leva à santidade aos que praticam essa devoção. Prova maior que João Paulo II está aí para certificar disso. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.